aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Só te agradeço. Canta! Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só tua voz. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Eu só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, porque que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Queridos irmãos, graça e paz. É bom demais poder, neste momento, participar desse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Culto de agradecimento por mais um ano de igreja de Cristo aí neste lugar. É o 9º ano que, como Igreja de Cristo, marcamos presença no Parque São Mateus. Aí está uma agência do Senhor, trabalhando para o crescimento do reino de Deus. E nós estamos muito felizes por mais essa oportunidade. É claro que estamos vivendo um momento diferente. As comemorações estão acontecendo de forma muito diferente dos anos anteriores, mas de igual modo gratificante e abençoado, porque nós continuamos unidos no amor de Cristo, porque a nossa igreja marca a presença aí neste lugar, porque aí está em nós, como Igreja de Cristo, a pedra angular, que é Jesus, que é o Espírito Santo do Senhor, nos conduzindo, nos fazendo entender o momento que passamos e também compreender que é dessa forma que precisa ser,
estamos fortalecidos pelo nosso Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. E eu gostaria de deixar com os irmãos um versículo da palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, que diz: porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Então estamos aqui reunidos para a glória de Deus. Que o reino do Senhor cresça e que nós possamos ser testemunhas do imenso amor do nosso Deus para conosco. Que o Senhor possa estar nos sustentando e que no ano que vem nós possamos comemorar por mais um ano vivendo na presença do Senhor. Que possamos seguir adiante, agradecidos a Deus por tudo. Agradecidos aos nossos irmãos, aos nossos pastores, que têm se feito presente diariamente com as mensagens, com cuidado, com carinho. Nosso pastor Josimar, pastor Alceir, que tem trazido até nós a convicção de que não estamos sós. E essa convicção é porque Deus se faz presente em nossos corações. Vamos continuar em oração perseverante, para que a misericórdia do Senhor nos alcance a todo o teu povo, se manifeste através de nós e que nós possamos contar a nossa história no próximo ano, se Deus quiser. Nós só temos a agradecer. Obrigada a todos vocês. Com saudades. Deus nos abençoe. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo. Quero agradecer ao pastor Alceir, ao pastor Josimar, aos irmãos. Eu estou muito feliz em pertencer a esta igreja. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, para que nós possamos sempre estar unidos, aprendendo um com os outros. É muito importante a igreja. Aprender também a educarmos, porque o Espírito Santo nos ensina. Eu quero agradecer a Deus por tudo. Em nome de Jesus. Amém. A importância da igreja na minha vida, porque ela é um presente de Deus para me ajudar e me fortalecer na caminhada com Ele. Por meio da igreja, eu sou abençoada e me torno abençoadora. É um lugar de comunhão, onde incentivamos uns aos outros a não desistir da caminhada com Deus. Igreja é tudo isso que os irmãos ouviram, Igreja é muito mais. A igreja é do Senhor, a igreja é cada um de nós que se reúne para celebrar. E vamos nesta noite, meus queridos irmãos, estar celebrando o nosso 9º aniversário. É bom demais poder prestar culto ao Senhor. O salmista, no Salmo de número 100, declara: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos, reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a Ele pertencemos, somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem
deem-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e sua fidelidade por todas as gerações. Devemos, meus queridos irmãos, estar clamando ao Senhor. Esse salmo leva-nos a um enlevo espiritual, leva-nos a expressar palavras celebrativas. Aclame ao Senhor, celebrem ao Senhor. E essa celebração, o versículo 2 nos diz que deve ser com alegria. Sirvam ao Senhor com alegria, reconheçam que o Senhor é Deus, ou seja, adore o Senhor, porque o Senhor é bom, merecedor de toda honra, merecedor de toda glória, merecedor de todo louvor. E nesse tempo, quando o Senhor concede à nossa igreja mais um ano de existência aqui no Parque São Mateus, em Campos dos Goitacazes, é um momento muito especial. Por isso estaremos agradecendo, estaremos orando ao Senhor nesse momento. Logo em seguida a oração, estaremos ouvindo o grupo Getsemane, que está participando conosco nesta noite, e nós já agradecemos ao Senhor pela vida dos irmãos lá de Itapiruna, que podem estar nos abençoando, e vão estar cantando Eu Não Sou Mais Eu, Cristo Vive em Mim. Mas estaremos antes orando ao Senhor e logo em seguida ouvindo esta mensagem musical. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder estar em culto de louvor e adoração a Ti, celebração, gratidão, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus que supre todas as nossas necessidades. Continue sustentando a nossa igreja, ela continue sendo igreja, cada um neste tempo em sua casa e testemunhando do Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ouçamos então o grupo Getsemane louvando e exaltando o nome de Deus. Desce
mudou pra mim. Tocou-me, oh, tocou-me, e tão feliz agora sou. Algo lindo aconteceu, tocou-me e me transformou. Desde que encontrei meu mestre, sinto paz, prazer sem par. Meus amores devo a Cristo, seu nome a todos vou proclamar. Oh, tocou-me, oh,
nossa Igreja Batista do Parque São Mateus, ela anuncia Jesus como a fonte da vida. Então, a igreja significa a fonte da vida, porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele falou que através da fonte dele não teríamos sede, porque quem bebe dessa água jamais terá sede. Portanto, Jesus é a fonte da vida. Significa para mim tudo. A igreja, para mim, São Mateus, é muito importante na minha vida. Eu amo essa igreja, amo meus pastores, amo meu povo, meus irmãos. A importância da igreja na minha vida é que eu estou mais próxima, eu sinto mais próxima de Deus e eu estou muito satisfeita de estar aqui na congregação da Igreja Batista do Parque São Mateus e também mando mandando feliz aniversário para a igreja. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, pois tenha vida eterna. Porque o que a igreja representa pra gente? A igreja representa a nossa família. A igreja é o amor de Deus por nós. A igreja somos nós. A igreja é nós em Cristo, a união que nós temos em Cristo, né? Em adoração, louvor, bendizendo o teu nome. Isso que a igreja representa pra gente. Eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz o quê? A esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Oh, 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 Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Oh,
Ele nos guarda, a mão dele sempre está e ela sempre nos guia. Lá onde eu não posso ver, mas eu sei que a mão do Senhor está, e eu tenho certeza disso. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante, a mão dele está. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante, lá a tua mão está. Lá acima do universo, na linha de um verso, lá a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Lá na imensidão do firmamento, em todos os momentos, lá tua mão, a tua mão está. Lá no coração que chora, no abraço que consola, lá a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, tua mão, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Deus está. Quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está. Deus está. Conhece tudo, Deus está. Nele está. Tenho certeza. Deus está. É o meu consolo, Deus está. E minha alegria nele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, tua mão, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. A tua mão está. E esse nosso Deus é o nosso Deus incomparável. Ele não habita em templos feitos por mãos. Ele escolheu morar em mim, escolheu morar em você. Esse Deus incomparável que não há outro. Esse Deus que se importa conosco, que se importa com você aí. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar,
semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mão. Tantas qualidades, eterno, perfeito, princípio e o fim, acima das religiões. Ele é único, não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, esses dias que estamos atravessando, ó Deus, mas na companhia do Senhor, Pai. Somos gratos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, os teus filhos, e também, ó Deus, nesta comemoração dos 9 anos de comemoração da tua igreja, Senhor. Quando a tua igreja completa mais um ano de vida, e nós estamos agradecidos ao Senhor, Pai, por essas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o teu povo aqui no Parque São Mateus, ó Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha sustentar, ó Deus, a tua igreja aqui nesse bairro, ó Deus, que ela venha ser um marco para essa comunidade, Senhor, que aqui vive sem Cristo e sem salvação, Pai. Mas que o Senhor, meu Deus, venha estar, ó Deus, na orientação de cada um desses moradores aqui do bairro, Senhor Deus. Abençoa, Deus, a tua agência aqui nesse bairro. Abençoa, Deus, a cada irmão, ó Deus, nesse compromisso que tem com o Senhor, meu Pai. Abençoa, Deus, o pastor, ó Deus, na liderança, ó Deus, dessa igreja, Deus. Sustenta o teu servo, ó Deus, nesta caminhada contigo, ó Deus. Abençoa a sua família, Senhor Deus. E que, ó Deus, que em breve, ó Deus, possamos estar juntos, ó Deus, nessa grande família que somos, ó Deus, unidos, para que, ó Deus, se alegramos mais e mais na tua presença, Senhor Deus. Abençoa, Deus, também pastor Alceir, Pai, mãe Jonila, e nesses dias, Deus, que estamos sendo impedidos, mas só sabe, ó Deus, das nossas lutas, das dificuldades que atravessamos, ó Pai. Mas confiado nas promessas do Senhor, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, ó Deus. Pai querido, muito obrigado, ó Deus, por essa dádiva que o Senhor tem nos concedido, ó Deus, de estar mesmo impedido, ó Deus, mas falando
desse grande amor que o Senhor é para cada um de nós, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, e pedimos ao Senhor, pelo culto dessa noite, ó Deus, que o pastor Iago, ó Deus, vai transmitir, Senhor, meu Pai. Que ele seja um porta-voz, ó Deus, na presença do Senhor, Pai, para transmitir o teu recado nesta noite. Muito obrigado por tudo e te pedimos, ó Deus, pela tua graça e pelo teu amor em nossas vidas, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, ó Deus. Amém. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui falando mais uma vez a essa igreja que eu amo tanto, que é a Igreja Batista do Parque São Mateus. E num dia tão especial que a gente está comemorando 9 anos da igreja. É um prazer enorme. Eu quero primeiro orar com vocês, tá bem? Vamos fechar nossos olhos? Deus, eu quero te agradecer muito porque o Senhor, nessa hora, vai continuar falando com a gente, ao nosso coração, a palavra que o Senhor mesmo colocou no meu coração. Me usa, Pai, para transmitir essa palavra aos teus filhos, a essa igreja, e que cada um consiga aplicar, Pai, com a ajuda do teu Espírito Santo, na sua vida, tudo isso que a gente vai conversar aqui agora. Em nome de Jesus, Pai, quero clamar para que o Senhor flua aqui nesse lugar e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei quantos sabem, mas 9 anos de aniversário de igreja é comemorado o Jubileu de Cerâmica. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Vai ser uma palavra objetiva e bíblica, relacionando o que a Bíblia diz, o que a Bíblia tem a nos ensinar à Igreja Batista do Parque São Mateus no seu Jubileu de Cerâmica. 9 anos. O que Deus espera nesses 9 anos, caminhando aí para a pré-adolescência? O que Deus espera dessa igreja nesse tempo? E eu queria falar com vocês sobre a cerâmica. Eu não sei quantos sabem o que é realmente uma cerâmica. Eu tive que dar uma pesquisada porque eu fiquei em dúvida qual é a diferença entre cerâmica e a argila, qual a diferença mesmo entre esses objetos. E o material da cerâmica é o barro que é passado por um processo de endurecimento para ele fazer vários tipos de materiais, né? Pode fazer tijolos, pode fazer vasos, objetos de decoração, louça, vários tipos de objetos que a gente consegue fazer com a cerâmica. Eu já tive a oportunidade de visitar uma fábrica de cerâmica e é bem interessante aqueles equipamentos grandes e toda aquela estrutura para aquecer o barro, aquecer a argila e ela endurecer e se tornar uma matéria-prima para fabricação de vários instrumentos. Então, o que a gente vai aprender hoje sobre a cerâmica na Bíblia é como a Igreja Batista do Parque São Mateus deve ser nesse tempo. Então eu queria que você abrisse aí, ou se não quiser abrir também, não sei se vai estar aqui os textos bíblicos, mas a gente vai passear um pouco pela Bíblia, mas eu vou ler aqui com vocês. A Igreja Batista do Parque São Mateus precisa ser, em primeiro lugar, uma igreja resistente e madura. Em Gênesis 11, versículo 3, diz assim: começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Então, como a cerâmica, o barro ele precisa ser endurecido, como eu já falei, no fogo. A igreja também, ela passa por momentos como se passasse pelo fogo. E assim como o barro endurece, alguns outros materiais precisam passar pelo fogo para que eles sejam destinados a serem do jeito que aquela pessoa que está manuseando ali aquele material quer modelar. Então o barro precisa ser endurecido, o metal precisa ser amolecido pelo fogo. A igreja precisa passar pelo fogo para que ela seja resistente.
O barro, se você manusear ele mole, né, no jeito, a matéria-prima mole, você vai ter um objeto mole, não vai ter um objeto resistente. Para que seja resistente, precisa passar pelo fogo. Para que seja um material maduro para ser o objeto final, precisa passar pelo fogo. E a gente tem visto momentos nesse ano, né, o ano que a igreja está fazendo 9 anos, é um momento difícil que não só a nossa igreja, essa igreja está passando, mas todo mundo está passando por um momento difícil, talvez dificuldades também financeiras, dificuldades familiares, qualquer outro tipo de dificuldades, e a igreja precisa passar por dificuldades, precisa passar pelo sofrimento. Se você vê a igreja primitiva, ela passava muito mais ainda do que nós hoje por sofrimentos. E o sofrimento é uma escola, o sofrimento é um instrumento de Deus para nos levar a lugares onde Deus quer nos levar, para nos levar ao amadurecimento. Se a gente não se deixar passar por alguns momentos difíceis, buscando entender aquilo que Deus quer aplicar no nosso coração, porque quando a gente passa por dificuldades, a gente consegue alcançar entendimentos, sentimentos e lugares que a gente nunca alcançaria se a gente estivesse tudo normal. A gente é forçado a ir além, a gente é forçado a ir um patamar acima daquilo que a gente está. Deus está nos levando nesse tempo, Deus está levando a sua igreja nesse tempo a um patamar onde você não poderia ir se você não estivesse passando por algumas dificuldades. Essa igreja está passando, vai passar ainda por algumas dificuldades. A vitória, porém, é garantida em nome de Jesus, como todos sabem, porque a nossa confiança está nele e os propósitos dele sempre são alcançados em nós. Quando Deus nos leva ao deserto, a gente precisa ficar tranquilo, porque, primeiro, Ele está lá com a gente no Vale da Sombra da Morte, Ele passa junto com a gente e é uma fase, porque Ele passa no deserto para a gente a caminho da Terra Prometida. Então, é uma fase. Sempre quando você pensar que está difícil, que está complicado, você pensa, é uma fase, está chegando, eu estou passando por um momento que eu preciso passar para eu estar pronto, preparado, sendo formado, passando pelo fogo, para que eu seja um objeto que Deus quer que eu seja, para que eu seja um objeto resistente, mais maduro, para desfrutar daquilo que Deus quer de mim, daquilo que Deus quer da minha igreja. Eu preciso passar por isso, enfrentar esses problemas, não fugir deles, não fazer de conta que não está acontecendo, mas no Senhor resolver e avançar. Nada pode parar a igreja. A igreja precisa avançar, a igreja precisa passar por cima e seguir adiante. Então, a primeira coisa, a igreja precisa ser resistente e madura, passando pelo fogo para ser aquilo que Deus espera da igreja. Segunda coisa, relacionando com a cerâmica, é que a igreja precisa ser um corpo bem ajustado. Vocês sabem que Neemias, na Bíblia, ele ajudou na construção dos muros de Jerusalém, que haviam sido derrubados, as muralhas. E as muralhas eram feitas de tijolos, né? Porque a gente sabe que a cerâmica também faz tijolos. E o corpo bem ajustado é como um muro onde você encaixa tijolos e por cima tijolos. E ali a gente é unido pelo cimento, pela aquela massa que liga os tijolos. Jesus é aquele que liga todos os tijolos bem ajustados, como diz a Bíblia, o corpo bem ajustado por suas juntas. É assim que é o corpo de Cristo. Se o muro tiver com rombo no meio, ele não cumpre o seu propósito, porque ali está com uma brecha aberta para que inimigos entrem, para que feras entrem. A igreja precisa ser um corpo bem ajustado, tijolos em cima de tijolos. Cada um é importante, cada um é fundamental. Igreja não é igreja se for só metade da igreja. Precisa haver unidade da igreja. Precisa haver
essa construção, vocês que estão passando aí nesse tempo de construção de templo, vocês podem ver isso mais evidente, mais claro. A igreja precisa ser como essa construção, mas é claro que essa construção ligada por Jesus, ela não se rompe. Claro que os muros, né, assim como Neemias, foram derrubados, mas a igreja não pode ser derrubada. A igreja pode até estar passando por momentos de desânimo, mas ela não pode ser frustrada e acabada. E nesse tempo, precisamos juntar um tijolo segurando o outro tijolo, de cima, de baixo, e os tijolos unidos formam a igreja. E a construção traz proteção para as famílias. A igreja traz isso, é uma muralha que traz proteção para as famílias, proteção para as vidas, fecha as brechas contra o inimigo e ele não pode avançar contra a obra de Deus, porque a igreja está ali, estabelecida por Jesus, como um corpo bem ajustado, unido. Terceira coisa, como cerâmica, a igreja precisa ser um testemunho profético para a sua terra. Ezequiel 4, a gente vai ler os 3 primeiros versículos. Diz assim: Agora, filho do homem, pegue um tijolo de barro, coloque-o à sua frente e desenhe nele a cidade de Jerusalém. Retrate a cidade cercada. Construa um muro ao redor dela. Arme o acampamento inimigo e cerque a cidade com rampas e troncos de ataque. Pegue uma panela de ferro e coloque-a entre você e a cidade. Volte-se para a cidade e mostre como será o cerco de Jerusalém. Isso será um sinal de advertência para o povo de Israel. Você pode ler depois para entender melhor todo o capítulo, que fala sobre a mesma coisa. Deus, ele fazia muito isso com os profetas. Ele pedia para os profetas fazerem representações. Ele acabou de pedir aqui para Ezequiel fazer uma maquete como se fosse a cidade de Jerusalém, como se tivesse ali os muros, e toda aquela estrutura ali, e o material que ele pediu é para que fosse de barro, né, um tijolo de cerâmica. E Deus pedia isso muito aos profetas, para fazerem atos proféticos. O que é um ato profético? É exatamente isso. É uma representação terrena, material, daquilo que Deus quer fazer espiritualmente. Um teatro, uma maquete, uma representação. Uma coisa que representaria algo que Deus queria fazer ou que estava fazendo naquela terra, naquela cidade. E ele pediu a Ezequiel: constrói aí. Pega um tijolo de cerâmica, um tijolo de barro, e desenhe nela a cidade de Jerusalém. Aí constrói muros ao redor dela, bota um acampamento inimigo do lado, cerca a cidade com rampa, com tronco de ataque. Pega uma panela de ferro, coloca entre você e a cidade, e aí você vai representar Deus, e a cidade está representada. E aí tem um carro de som passando agora no meio da pregação. É ao vivo, né? Ao vivo não. É gravado, mas acontece essas coisas, né? E aí Deus pediu para Ezequiel fazer isso. E ele pediu mais além, né? Se você continuar lendo o capítulo, ele pediu além. Deite-se sobre o lado esquerdo durante 390 dias. Depois deite-se sobre o lado direito 40 dias. Porque isso vai representar isso e aquilo vai representar aquilo. E o profeta tinha que estar ali, fazendo aquilo que Deus estava pedindo, coisas até sem cabimento aos olhos humanos, assim, meio estranhos de se fazer, mas o profeta tinha que obedecer, sem questionar. Mas que negócio estranho é esse? Eu vou ter que ficar dormindo de um lado durante 390 dias, depois dormindo do outro lado 40 dias, eu vou ter que fazer uma maquete. Para que isso tudo? Mas ele tinha que obedecer. E qual a aplicação para nós, para a igreja hoje? O que você precisa aprender para a Igreja Batista do Parque São Mateus nesse tempo? Que a igreja precisa ser um testemunho profético para a sua terra, assim como aquela estrutura ali de cerâmica estava sendo
um testemunho profético daquilo que Deus iria fazer com o povo. Você, a sua vida, a Igreja Batista Parque São Mateus precisa ser uma representação profética daquilo que Deus quer fazer no bairro de São Mateus, na cidade de Campos, no seu trabalho, na sua família. Então a gente precisa ser uma representação fiel daquilo que Deus quer fazer na terra. Se a igreja tolera a fofoca, a mentira, as discussões, a gente está dizendo para o mundo que Deus quer fazer isso em cada casa, que Deus quer fazer isso no bairro inteiro. Mas se eu e você, a gente nutre a vontade de Deus e a palavra de Deus no nosso coração e nas nossas atitudes, a gente mostra, a gente é como se fosse um testemunho profético para o bairro e para a cidade, dizendo para eles com a nossa vida de que Deus espera isso deles, de que Deus quer fazer também, assim como na minha vida e na sua vida, de que Deus quer fazer isso também com o bairro e com a cidade. Vocês estão me entendendo? A igreja precisa ser um testemunho para a sua cidade. Assim como aqueles objetos, assim como o profeta ali, Ezequiel, estava fazendo, representando o que Deus queria fazer na cidade, nós precisamos, a Igreja Batista Parque São Mateus precisa ser uma igreja que demonstra com sua vida para a cidade, para o bairro, aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Quarta coisa, uma igreja como uma cerâmica, e como Deus quer fazer nesse tempo, ela precisa ser uma igreja livre de cargas. Salmo 81, versículo 6, diz assim: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas, fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. Deus falando para o povo, fazendo uma analogia ao povo de Israel que havia sido escravo no Egito, carregando cestos cheios de tijolos. Foi escravo, uma vez foi escravo, mas Deus diz assim: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas, fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. Uma igreja saudável nesse tempo precisa ser uma igreja livre de cargas. A gente sabe que Deus, na pessoa de Jesus, morreu por nós e nos livrou das cargas, mas a gente, na nossa vida diária, a gente fica acumulando cargas pesadas, fardos, que a gente não precisava carregar. Talvez mágoas, falta de perdão, talvez ali sentimentos que a gente não precisava carregar, talvez uma frustração, talvez alguma ferida que a gente carrega, talvez algum pecado que a gente não quer largar e vira uma carga, talvez uma palavra torta que você recebeu e você abrigou no seu coração, enfim, alguma idolatria. A gente acumula cargas durante a nossa vida que a gente não precisa carregar, porque Deus levou sobre si as nossas cargas, e Ele diz que o fardo dele é leve, que a carga dele é suave, e Ele pede: troca comigo, porque você um dia já foi escravo, mas agora você é livre. A Igreja Batista Parque São Mateus, nesse tempo, precisa demonstrar ser uma igreja livre de cargas de tijolos. O tijolo vai ser para outra coisa, não para você ficar carregando nas suas costas e te dando dor na coluna espiritual, todos os problemas aí na coluna espirituais. Você não precisa disso. Você pode ser livre no Senhor e deixar de lado as cargas que Jesus já carregou por você. Número 5. A Igreja Batista Parque São Mateus, nesse tempo de jubileu de cerâmica, precisa ser um instrumento para aliviar o outro, o próximo. Em Jó, número 2, versículo 8, a cerâmica foi usada para aliviar uma dor de alguém, do próprio Jó. Olha só, Jó, sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Vocês conhecem a história de Jó. Ele perdeu tudo de um dia para o outro. Deus permitiu que
tudo fosse tirado dele. E depois, inclusive, a sua saúde. Ele ficou com feridas em todo o corpo. E ele pegou um caco de cerâmica, uma louça feita de cerâmica, e começou a raspar as feridas, aliviando assim a sua dor, dando um pouco de alívio, tirando aquela infecção. Veja bem, a Igreja Batista Parque São Mateus precisa ser como esse caco que alivia a dor do outro, que tira as infecções espirituais do outro. Precisa ser uma igreja que avança, que tem contato com pessoas feridas e entrega uma proposta de cura. Jesus é essa resposta. A gente é esse caco, e aí a gente vai e precisa tocar as vidas. A Igreja Batista Parque São Mateus precisa tocar vidas, ter contato e apresentar com sua própria vida. Eu sei como você aliviar essa ferida. Eu sei como você tirar essa infecção espiritual. E ser ali um instrumento nas mãos de Deus para aliviar o próximo, para sarar as feridas do próximo. Amém? Número 6 e último, uma igreja como a cerâmica. A gente já viu que a cerâmica faz tijolo, faz louças e faz vaso também. Jeremias 18, do versículo 1 ao 6, diz: O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: Desça até a casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu essa mensagem: Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. O barro, antes de passar pelo fogo, que é a primeira coisa que a gente falou, ele é um barro mole, uma argila maleável. E Deus falou com Jeremias: vá à casa do oleiro e eu falarei ali. Se nós precisamos ser como o barro nessa situação, como a matéria-prima da cerâmica nessa situação, a gente precisa descer à casa do oleiro todos os dias, nos encontrarmos com Jesus, termos ali um contato com o oleiro. A gente precisa estar nas mãos do oleiro. Eu entendo que isso se torna muito clichê às vezes, da gente se falar: a minha vida está nas mãos de Deus. É muito fácil da gente falar isso o tempo todo, mas será que realmente você se deixa ser um vaso de barro nas mãos do oleiro? Realmente você deixa que ele faça conforme ele quer? Ou você sempre reclama, ou você sempre bota a sua vontade na frente? A gente faz muito isso. Deus, eu quero a sua vontade. E aí ele vai fazendo e a gente, não, mas assim não. Aí a gente bota a nossa força, a gente bota nosso desejo. Eu queria que você se autoavaliasse nesse momento e você entendesse dentro de você se você tem sido esse vaso nas mãos do oleiro. A palavra de Deus aqui nesse versículo diz: mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso amassou o barro e começou novamente. E acontece isso nas nossas vidas também, né? Às vezes a gente, como a gente é humano, né? De vez em quando a gente não vai conseguir ser perfeito. Isso é aceitável porque nós somos humanos. Não é justificável, mas é aceitável. E aí, Jesus pode virar para a nossa vida e falar assim, ó: o barro não está saindo como eu estava desejando. Por isso eu vou amassar de novo, eu vou começar de novo. Deus é um Deus de recomeço. Talvez o dia de hoje pode ser um dia que você falou, como qualquer outro dia, que pode ser um dia que você falou: nossa, mas hoje foi ruim o dia.
mas essa fase da minha vida tá assim. E Deus pode virar para você e falar assim, eu não tô gostando disso, ou isso aqui você precisa mudar, isso aqui você precisa ter um tratamento comigo sobre isso, você precisa melhorar aquilo. E falar assim, ó, não tá ficando do jeito que eu tô gostando. Você não tá seguindo aí decisões ou escolhas que levam para minha vontade perfeita e boa e a melhor que eu tenho, que são os meus caminhos para você. Me deixa ser o oleiro da sua vida e pegar a sua vida e amassar um pouco para que você seja um vaso bonito nas minhas mãos. Sabe, o vaso de barro é um vaso de barro, não é de ouro, não é precioso, caro. A preciosidade do vaso de barro é aquilo que o vaso carrega dentro dele. Nós temos um tesouro, a Bíblia fala que nós carregamos o tesouro do reino de Deus, da presença de Deus, como um vaso de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. A preciosidade da nossa vida, quem diz que você é precioso é aquilo que está dentro de você. As pessoas vão te conhecer, vão olhar para dentro de você, vão conhecer a Igreja Batista Parque São Mateus, vão olhar para a Igreja Batista Parque São Mateus e elas precisam ficar impressionadas com aquilo que está dentro da igreja, com aquele que está dentro da igreja. Nós somos vaso de barro. O orgulho precisa estar por fora. E dentro está o tesouro. A gente precisa revelar esse tesouro com humildade, como um vaso maleável nas mãos do oleiro, porque Deus vai amassar. Deus vai amassar. E eu queria que você estivesse diante de Deus agora, pedindo para que Ele estivesse disponível, para que você esteja disponível, pedindo para que Ele tenha liberdade para te amassar, se for necessário, para mudar, às vezes tirar uma casquinha ali que não está legal, te colocar numa forma, a forma de Jesus, e fazer esse molde, você dentro de um molde, carregar a sua cruz, negar a si mesmo. Será que você pode falar, Deus, eu preciso e quero que eu seja como um vaso em suas mãos, disposto a ser amassado, mudado, lapidado, passando pelo fogo e me tornando exatamente aquela peça de cerâmica que o Senhor quer que eu seja. Isso é fé. É confiança de que você não sabe o melhor para você, de que você tem como Pai o Deus mais poderoso, o único Deus, aquele que é maior influenciador das pessoas e da história, o Senhor do tempo da história, aquele que pode fazer tudo. É fé em entregar a sua vida, entregar a sua igreja, cada família, nas mãos daquele que pode te transformar o ambiente em que você vive, transformar pensamentos, sentimentos em uma peça de cerâmica maravilhosa, para um fim incrível, que é o propósito de Deus para a sua vida. Você precisa descobrir qual peça de cerâmica que Deus te formou, ou que Deus quer formar, ou que Deus está formando, porque a palavra de Deus diz que aquele que é fiel para começar a boa obra é fiel para terminar. Se Ele começou a boa obra na sua vida, na sua família, na sua casa, nessa igreja, Ele é fiel para terminar, Ele é fiel para continuar, Ele é fiel para continuar fazendo essa peça, moldando, aquecendo e levando a lugares onde o propósito dele já foi antes. Você está me entendendo? A sua vida e essa igreja, a sua família precisa ser uma peça de cerâmica nas mãos de Deus para um propósito específico. Para quê? Porque uma igreja precisa ser resistente e madura. Essa igreja precisa ser um corpo bem ajustado para proteção, para construção
para brechas fechadas. Essa igreja precisa ser um testemunho profético para a nossa cidade, para esse bairro. Essa igreja precisa ser livre das suas cargas, para que carregue mesmo as cargas de Jesus, que são leves e suaves. E para que vá adiante também, né, mais leve. Para que seja um instrumento para aliviar o próximo, para aliviar a dor do outro, para sarar em nome de Jesus. E para ser um vaso nas mãos daquele que pode fazer tudo. Amém? Eu queria orar com você, queria que você fechasse seus olhos e você conversasse com o Espírito Santo ali, pedindo a Ele para te falar o que você precisa mudar, o que dentro desse assunto que a gente conversou aqui nessa noite, que você precisa amadurecer na sua mente e colocar em prática. Não só absorva, a palavra de Deus diz que aquele que ouve a palavra de Deus e não coloca em prática, ele compara várias coisas, né? Mas é como aquele que olha para o espelho, dá as costas e não sabe quem ele é. Ouça a palavra de Deus e saiba quem você é. Seja confrontado com a identidade que Cristo quer fazer da sua vida. Seja como uma casa firme sobre a rocha. Se alimente com fé. E bote em prática aquilo que você está ouvindo do Espírito Santo. Porque aqueles que têm ouvidos, ouçam aquilo que o Espírito Santo quer da Igreja Batista Parque São Mateus, da sua vida, da sua família, nesse tempo, nesse ano. Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor já está falando com cada um que está me ouvindo aqui nessa noite. Deus, em nome de Jesus, transforma, Deus, essas vidas, ajude cada um a colocar em prática aquilo que precisa colocar nesse tempo. Que essa palavra, a palavra do Senhor, faça morada, seja uma semente que cresça, que gere frutos na vida de cada um. Em nome de Jesus, faça com que a gente seja resistente, maduro, sabendo passar pelo fogo com paciência e longanimidade, sabendo passar pelo fogo, crendo de que o Senhor está com a gente, nos moldando. Ajuda a gente a ser um corpo bem ajustado, amando o nosso próximo, protegendo uns aos outros e não deixando brecha para o inimigo. Nos ajude a ser um testemunho profético para nosso bairro, para nossa terra, para nossa cidade, que a minha vida transmita exatamente aquilo que o Senhor quer de nós. Transmita quem Jesus é. Nos ajude a ser livres de todas as cargas, sejam pecados, sejam mágoas, sejam coisas do passado, sejam coisas do presente, seja uma palavra. Deus, qualquer carga pesada, nós sabemos que o Senhor pode nos transformar. Deus, nos ajude a ser um instrumento para ser bênção, para aliviar o outro, a ser um socorro para o próximo. Nos ajude a ser um vaso em tuas mãos, um vaso de barro, cheios do poder do tesouro, que é o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, prazer enorme estar com vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe a vida do pastor Josimar, sua família, que eu estou junto, e cada um dos irmãos aí que estão me ouvindo, tá bom? Que Deus dê a vocês muitos anos a mais de existência, cada dia, cada ano, uma igreja mais viva, uma igreja mais forte na mão de Deus, para o propósito que Ele mesmo estabeleceu nesse tempo e nesse local. Em nome de Jesus.
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Em Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. E assim, meus queridos irmãos, esse momento especial vai encerrando. No entanto, o nosso desejo e a nossa adoração é que cada irmão continue celebrando o Senhor com a sua vida, continue testemunhando acerca de Jesus, que cada dia seja celebrativo para a vida de cada irmão, que Deus dê para cada irmão, para cada família, uma semana abençoada. Estaremos orando ao Senhor e Deus continue sustentando cada irmão e assim encerrando de forma especial o culto desta noite. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que a gente tem de poder estar na presença do Senhor.
Que bom podermos estar celebrando o Senhor. Que bom podermos entender, Pai, que estamos encerrando esse momento de culto, mas vamos continuar adorando o Senhor através da nossa vida, do nosso testemunho. Deus, guarda-nos de todo mal, nos dê uma semana abençoada, e a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a doce comunhão do teu Santo Espírito sejam com a tua igreja, sejam com o teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.